Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados 2, nós vamos falar sobre caminhos de custo mínimo, o algoritmo de Floyd e Warshall. A gente já tinha aprendido, né, na busca em largura como encontrar um caminho de menor comprimento, né? A gente, pela busca em largura, a partir de um dado vértice, a gente conseguia saber qual era o comprimento do caminho daquele vértice a todos os outros vértices do nosso grafo que eram atingíveis, né, que a gente conseguia chegar a partir dele. E, né, o comprimento do caminho, como a gente já tinha visto, era dado pelo número de arestas desse caminho. Porém, quando a gente está falando de um grafo que, por exemplo, representa um mapa e as arestas representam justamente a distância entre um ponto e outro, ou o tempo que você leva para sair de um ponto e outro, então não é mais o número de arestas que vai determinar essa sua distância, e sim, né, a soma dos pesos dessas arestas. Então é isso que a gente vai aprender a calcular na aula de hoje. De fato, a gente vai aprender 3 algoritmos para isso. Hoje a gente vai ver o primeiro. Mas só recapitulando, né? Os caminhos de menor comprimento, que eram aqueles que eram dados pela busca em largura, né? Então, por exemplo, a partir do vértice 0, a gente consegue, né, imediatamente chegar nos vértices 2 e 3, e a partir desses vértices a gente consegue atingir a todos os outros, e com isso a gente podia gerar uma árvore de caminhos de menor comprimento, né? Essa árvore aqui que mostra que, de fato, né, a partir do V0 eu consigo chegar diretamente em V2 e V3, e para a partir de V0 chegar em V1, V4 ou V5, eu vou ter que passar por outros vértices, né? Para chegar em V1 e V4 eu preciso passar por V2, e para chegar em V5 eu preciso passar por V3, né? Lembrando que pode ter outros caminhos com o mesmo comprimento, né? A ideia da árvore é mostrar um desses caminhos para a gente. Quando a gente agora está falando de caminhos de peso mínimo ou de custo mínimo, daí a ideia é que realmente o custo do caminho vai ser dado pela soma dos custos ou dos pesos das arestas. Aqui a gente só tem que tomar um cuidado, né, que a gente chama, né, esse problema de as árvores que a gente vai gerar de árvores de caminho de peso mínimo ou de custo mínimo, mas às vezes elas já aparecem também como árvores de caminhos mínimos. Isso a gente pode confundir com as árvores produzidas pela busca em largura, né, que são aquelas árvores de caminhos de comprimento mínimo. Então, só cuidado com os termos, né, que às vezes na literatura a gente encontra nas duas formas, mas a ideia aqui é justamente gerar as árvores que vão gerar os caminhos de peso mínimo ou custo mínimo em relação, né, aos pesos das arestas. Então, para o mesmo problema que a gente estava olhando, mas agora querendo focar no custo ou no peso das arestas, né, pela busca em largura, né, a gente sabe que conseguiria chegar nesses dois vértices e depois em todos os outros, mas a grande diferença do problema de hoje é que, por exemplo, de V0 para V3, a gente tinha uma aresta aqui de peso 3,5 e a gente tem um caminho de menor custo, de menor peso, passando por V2, né? De V0 passando por V2 e chegando em V3, o custo total é 3, que é menor do que 3,5. Então, aí está a grande diferença do algoritmo que a gente vai aprender hoje e do problema que a gente está tratando hoje, que de fato podem existir soluções em que passar por mais de uma aresta é mais barato, tem um menor custo do que passar por uma única aresta. E justamente os nossos algoritmos, né, tanto de hoje como das duas próximas aulas, o que eles vão fazer é, ao estabelecer esses caminhos, né, eles iterativamente vão estar modificando esses caminhos, e sempre que eles acharem um caminho menor, que eu estou chamando aqui de atalho, entre aspas, eles vão atualizar esse custo, né, a soma dos pesos de um ponto para o outro. Então, saindo de V0 para ir para V3, eu estava com um custo de 3,5, mas os algoritmos, de alguma forma, vão descobrir que é mais barato chegar em V3 via V2, né? Então V0, V2, V3, com custo 3. E justamente essa operação em que a gente diminui o custo e atualiza, né, por quais vértices a gente está passando, a gente chama de relaxamento, né? Então a gente vai estar relaxando aí o custo de ir de um vértice até outro. E a gente vai aprender 3 algoritmos que usam esse custo. Aqui é a árvore resultante, considerando de fato os caminhos de peso mínimo ou de custo mínimo. A gente ainda não aprendeu que algoritmo faz isso, mas o grande destaque para esse exemplo que a gente está usando aqui é que, de fato, né, eu conseguiria ir diretamente de V0 para V3, mas o caminho de menor custo para chegar em V3 a partir de V0 é passando por V2, né? E justamente essa árvore de caminhos de peso mínimo ou de custo mínimo, elas falam a partir de um vértice qualquer, né, no caso aqui V0, quais são os caminhos de menor custo ou de menor peso para todos os outros vértices, né? A partir da árvore a gente sabe que o menor custo para chegar em V1 é passando por V2, a mesma coisa para chegar em V4, já para chegar em V5 eu passo por V2,
daí vou para V3 e depois para V5, né? Inclusive, a gente observa aqui que seria possível chegar em V5 a partir de V0, passando por V2, por V4 e daí chegar em V5, mas tem um custo menor por aqui, que é justamente o que a árvore se propõe a fazer. E o que os algoritmos que a gente vai aprender hoje nas próximas aulas vai mostrar para a gente como fazer isso, né? Como encontrar esses menores custos, que justamente são os custos que a gente usa na vida real, né? No nosso aplicativo de deslocamento, né? De um ponto para o outro, o que interessa para a gente é o tempo que vai ser gasto de um ponto ao outro, então, e não o número de, por exemplo, ruas que a gente vai passar, e sim o tempo total que a gente vai demorar. Então, nas nossas arestas, por exemplo, a gente teria o tempo de deslocamento de um ponto até o outro, e esses algoritmos vão falar para a gente quais são os menores caminhos, né, os caminhos que gastam menos tempo da nossa origem até o nosso destino. Mas como que a gente faz isso, né? A busca em largura não serve para isso, ela serve para encontrar os caminhos de comprimento mínimo, né? Com o menor número de arestas. Tem várias formas de encontrar os caminhos de peso mínimo ou de custo mínimo. A gente vai estudar três, né? Começando por uma forma hoje e uma na próxima aula e uma na seguinte. A de hoje vai ser o algoritmo conhecido como algoritmo de Floyd e Warshall. E o objetivo dele é justamente encontrar os caminhos de peso mínimo ou custo mínimo entre todos os pares de vértice do grafo. Ele vai produzir uma matriz que para cada vértice fala qual é o caminho mínimo para qualquer um dos outros vértices, né? Então todos contra todos. Além disso, na próxima aula a gente vai estudar o algoritmo de Bellman-Ford, que ele é usado para encontrar os caminhos de peso mínimo entre um vértice específico de origem e os demais. A mesma coisa o algoritmo de Dijkstra, o que muda é onde eles são aplicados e a complexidade que eles têm, né? Mas a gente vai estudar em detalhes, né, cada especificidade de cada um desses três algoritmos na aula de hoje, no restante da aula de hoje e nas próximas aulas. O algoritmo de Floyd-Warshall, né, ele foi publicado de forma independente em 1962, né, por essas duas pessoas, né, o Floyd e o Warshall são duas pessoas, eles não fizeram o algoritmo junto, cada um publicou esse algoritmo, e depois foi encontrado também em 1959 uma outra publicação do mesmo algoritmo. Né, então, Floyd e Warshall é o nome mais conhecido desse algoritmo, mas né, tem gente que chama de Roy, Floyd e Warshall e assim por diante, por causa de ter sido um algoritmo que, a princípio, três pessoas diferentes e de forma independente pensaram nesse algoritmo. Quais que são as características desse algoritmo? Né? A ideia é encontrar um caminho de custo mínimo de todos os vértices para todos os vértices. Né? Então, de fato, ele não é só de uma origem a um destino ou de uma origem a todos os outros vértices. Né? Ele encontra de todos para todos. Ele é aplicado em grafos direcionados e ponderados, e as arestas elas podem até ter peso negativo, que não é comum no mapa, né? Você ir de um lugar para o outro e o custo em quilometragem ou em tempo ser negativo, mas na teoria dos grafos isso é possível. Então pode ter pesos negativos, o que não pode ter um ciclo negativo, porque se tivesse um ciclo negativo você poderia ficar dando várias voltas nesse ciclo e gastando cada vez menos tempo, ou menos dinheiro, ou uma menor quilometragem, seja lá qual é o custo que seu grafo está representando. E a complexidade dele vai ser a maior complexidade, né, entre os três algoritmos que a gente está vendo nessa disciplina para esse problema, é V ao cubo, né, onde V é o número de vértices. A ideia dele é bastante simples, e até, né, ele lembra, muita gente brinca que ele é o equivalente ao bubble sort de achar o caminho mínimo, no sentido, né, que o bubble sort tem uma lógica bem simples, laços encadeados e resolve o problema de ordenação. O algoritmo de Floyd-Warshall tem também uma lógica bem simples, ele é cúbico e resolve o problema de encontrar os caminhos de custo mínimo. E para isso ele usa a programação dinâmica, isso é, né, um assunto de introdução à análise de algoritmos, mas justamente aquela abordagem que você já aproveita partes das soluções já gravadas de alguma forma, justamente a gente vai estar gravando isso numa matriz para encontrar melhores soluções. Né? Então a gente não vai, sempre que a gente vai analisar um novo caminho, a gente não precisa recalcular os pedaços do caminho que já foram calculados. A gente vai pegar essas informações que a gente mesmo, né, o nosso algoritmo já vai ter guardado na nossa matriz. O algoritmo tem uma inicialização, que eu já explico nos comentários, mas a lógica geral do algoritmo é a seguinte, são três laços encadeados, de 1 até n, onde n é o número de vértices, e a gente tem três variáveis de controle, né, k e j, e qual que é a ideia? Né? A ideia é fazer todos os testes, né, de tentar procurar atalhos, digamos assim, caminhos mais curtos. Como que isso funciona? Né? Então, para todo par i e j, né, então,
né, as nossas matrizes vão guardar justamente qual é a distância de I para J, qual é o predecessor de I para J. Então, para todo par de I e J, ele verifica se não é mais rápido partir de I chegar em J passando por K. Então, por isso a gente tem essas três variáveis que cuidam dos nossos três laços. Então, se a distância que eu tenho guardado até o momento de I para J for maior do que a distância de I para K mais K para J, ou seja, eu uso o K como um vértice intermediário do meu caminho, então, se é mais rápido ir de I para J passando por K do que o valor que eu tinha guardado de tentar ir diretamente, note que diretamente, né, com o processamento do algoritmo vai sendo modificado, né? Vai ser o caminho atual que eu tenho de ir para J. Mas se eu encontrei um caminho de menor custo passando por cá, então eu atualizo a distância de ir para J, porque eu justamente achei uma forma mais rápida de ir para lá, que é justamente o custo de ir de I até K e de K até J, e eu atualizo na minha matriz de predecessores, né, eu vou ter essas duas matrizes de distância de predecessores ou de anteriores, no meu algoritmo, eu atualizo na minha matriz de predecessores que eu consigo, né, que o melhor caminho para ir de I para J é passando por K. Então, vai ter como predecessor quem era o predecessor de K para J. Quais são as nossas variáveis aqui, né? O N é o número de vértices, como eu já comentei. Dist é a matriz de distância, e ela é iniciada com as distâncias ou os pesos existentes entre os vértices, né, as arestas que já existem no meu grafo original, e para os pares de vértices que não têm arestas ligando, né, de x para y, por exemplo, daí eu coloco o infinito na distância, justamente para quando eu perguntar se essa distância, se algum outro caminho é mais barato do que o caminho que eu tenho atualmente, já que vai começar com o infinito, né, os caminhos que ainda não existem, então os outros caminhos, os caminhos existentes serão sim mais baratos. Então eu começo com o infinito, e a matriz de predecessores, né, ela vai marcar qual que é o anterior que eu passo, né, que eu uso para chegar num dado vértice, né, para chegar num dado vértice eu passei por um outro vértice, é justamente qual foi o predecessor daquele vértice vai ser guardado nessa matriz, eu vou inicializar ela com -1, né, um valor inválido, e daí, durante o algoritmo, esse valor vai sendo atualizado. Então, a gente vai reproduzir graficamente, que nem a gente já fez em outras aulas, né, o nosso algoritmo, antes de olhar para o código propriamente dito, né? A gente viu o pseudocódigo, vamos verificar agora graficamente como ele funciona e depois o código. Aqui só um destaque, né? O nosso algoritmo é cúbico no número de vértices, né? Aqui a gente tem 6 vértices, então se a gente fosse simular todas as iterações do nosso algoritmo, a gente teria 6 ao cubo aqui, né? Iterações, mais de 200 iterações, ia demorar muito tempo. Então, a nossa simulação aqui ela vai ser focada só em quando de fato a gente tem atualizações nas nossas matrizes, né? Então, voltando para o pseudocódigo, sempre que eu acho, né, um caminho mais curto passando por um dado vértice, a gente faz a atualização dos valores. Então, só quando esse if, né, esse se, esse condicional for verdadeiro, que eu vou mostrar na nossa simulação. Mas começando, né, com as nossas matrizes, né, de distância e de predecessores, que elas são inicializadas com as arestas que existem, né? Então, por exemplo, de V1 para V0 existe uma aresta de peso 6, né, que está aqui, então todas essas arestas estão aqui na minha matriz de distância, né? Então eu começo realmente com uma matriz de distância, e a distância de um vértice para ele mesmo eu coloco 0, então a diagonal principal aqui está preenchida com zeros. Os predecessores vão começar como, né, a nossa matriz de predecessores? Na diagonal principal eu vou pôr o próprio vértice, né? Para eu chegar em V0, a partir de V0, eu passo por V0, então isso que está significando a diagonal principal. Além disso, sempre que houver um caminho direto de um vértice para outro, eu vou colocar esse vértice, né, o índice desse vértice na minha matriz de predecessores. Por exemplo, de V1 eu consigo chegar a V0 passando por V1, quer dizer que tem um caminho direto de V1 a V0, é isso que está sendo indicado com esse 1 aqui. Ó. Mesma coisa aqui, ó, de V2 para V1, eu consigo, né, diretamente de V2 acessar V1, então eu marco isso aqui, né, que eu consigo chegar em V1 partindo de V2, passando por V2, que é o próprio vértice, e o custo desse vértice, né, que esse vértice aqui com custo 2,5, está marcado aqui na matriz de distâncias. Os risquinhos que estão colocados na matriz de distância significam infinito, né? Significam caminhos que a gente ainda não encontrou. Na implementação isso vai estar como infinito, aqui eu preferi deixar um risquinho para indicar que de fato a gente não achou nenhum caminho ainda entre o respectivo par de vértices, né? Então, por exemplo, entre V3 e V0, por enquanto ainda não tem caminho, né? Porque não tem uma aresta direta de V3 para V0. Ao longo do processamento do algoritmo a gente vai encontrar esses caminhos. E justamente a gente vai começar aquele processamento de procurar atalhos. O primeiro atalho, né, que ele encontrou foi justamente no caminho de V1
para V2, né, que ele percebeu que é mais barato eu fazer esse caminho de V1 para V2 passando por V0. Então, justamente de V0 para V2, né, essa aresta de V0 para V2 torna o caminho que eu tinha mais barato. Que caminho que eu tinha, né? Se a gente voltar aqui, eu não tinha caminho nenhum ainda de V1 para V2, então o valor que estaria marcado ali era infinito, e de fato, passando por V0, eu encontrei um caminho de tamanho 7, né? Então, note, eu estou indo de V1 para V2 e passo por V0, então de V1 para V2 passando por V0, que justamente vai ser esse caminho com peso 6 mais 1, que é o 7, que é atualizado aqui. Na próxima iteração, né, eu também acho um caminho de V1 para V3, que também, né, eu não tinha esse caminho, então não tinha custo marcado, estaria com infinito, vai ser um custo de 9,5, passando por V0. Depois de V2 para V0 passando por V1, então essa aresta aí que está contribuindo para a gente ter um caminho mais curto, de V0 para V1 passando por V2, de V0 para V3 passando por V2, de V0 para V4 passando por V2, e assim por diante, né? A gente vai processando, né? Notem que o processamento ele não é baseado na aresta, é no custo que tem já de um ponto a outro, é que nesses casos está coincidindo de fato ser uma aresta, né? Pegar uma aresta e fazendo o que faz com que o custo fique mais curto, né? Então, era o custo, por exemplo, de V0 a V2 e daí de V2 para V4. E assim por diante, né? A gente vai ter essas várias atualizações que notem que elas podem tanto diminuir o valor que já estava na matriz, significando que de fato eu achei um atalho, né? Isso acontece de V0 para V3 passando por V2. Vou até voltar aqui para a gente ver esse ponto, né? Então a gente a gente teria um caminho, né, de V0 para V3 diretamente, mas é mais né, então aqui de V0 para V3 com custo 3,5, mas a gente, né, ao processar agora, nesse momento, a gente percebe que tem um custo menor passando por V2. Né? Antes eu estava indo direto de V0 para V3 com custo 3,5, e ao longo do algoritmo ele percebe que existe um atalho passando por V2, e com isso eu diminuo o custo da matriz. Então isso vai ser feito tanto para diminuir os custos já existentes, né, de caminhos existentes, como o que está marcado como risquinho, né, na matriz vai estar com infinito, e daí achando um caminho de fato real, vai ter um custo menor do que infinito. Então, o algoritmo vai seguir processando, né, olhando sempre quais são os predecessores que eu estou destacando aqui, né, que seriam os atalhos, né, então a gente tinha, né, como variáveis do pseudocódigo I, J e K, então justamente para de V2 para V5 eu percebi que passando por 3 seria o meu K, era um atalho, era uma forma mais barata de fazer isso. E assim por diante, a gente vai fazer isso passando, né, fazendo todas as combinações de para cada I e J, eu vou testar todos os Ks, né, todos os atalhos possíveis, por isso o algoritmo é cúbico, e com isso, né, nesse grafo que é possível, né, ter caminhos de todos os vértices para todos, a gente vai ter uma matriz totalmente preenchida, né, não vai ter nenhum valor infinito aqui, e todo mundo vai ter predecessor, e ao terminar o processamento, né, com todos, que daí já vai estar com os menores caminhos possíveis, que é o que já tem aqui, a gente consegue agora montar nossa árvore de caminhos de custo mínimo para qualquer vértice que a gente queira, porque justamente a ideia dessa matriz é representar o menor caminho de todo mundo para todo mundo. Eu destaquei o V3 para ilustrar para vocês, né? Então, como que a gente lê essa matriz para descobrir os menores caminhos de V3 até todos os outros, ou de V3 até um vértice específico. A gente vai percorrer a linha correspondente ao V3 da matriz de predecessores, identificando quais são as arestas que existem na nossa árvore de caminhos de custo mínimo de V3. Então, eu tenho aqui, né, na primeira posição, quer dizer que para eu chegar de V3 até V0, eu passo por V1, né? Então, eu vou usar justamente essa aresta V1, V0, então essa aresta vai ser selecionada para minha árvore, a aresta de V2 para V1 também vai ser selecionada, a aresta de V5 para V2 também vai ser selecionada, V3, né, aqui corresponde V3 a V3, então a gente pula isso daqui, porque V3 é justamente o nosso vértice de origem nesse exemplo, de V2 para V4 também vou selecionar essa aresta, e de V3 para V5 eu também vou selecionar essa aresta. Né? Note que a gente tinha 6 vértices, a gente vai selecionar 5 arestas, né? A gente só pula a própria posição do respectivo vértice, e com isso a gente forma essa árvore de custo mínimo. Né? Notem que essa árvore ela permite a gente encontrar o custo mínimo do vértice que eu selecionei, né, como origem o V3, para todos os outros vértices do nosso
grafo, né? Então, se eu precisar ir para qualquer vértice, eu posso olhar para ela e falar, puxa, qual que é o menor caminho para V4? Ah, então sai de V3, vai para V5, vai para V2 e chega em V4. E assim por diante. Isso a gente selecionou, né, o V3 e tem os custos aqui, né, para cada par de vértices, né? Então, para V3 chegar em V0, meu custo é 17, para chegar em V1, 11, V2, 8,5, V3, 0, porque é o próprio vértice, V4, 14,5 e V5, 4. Né? Então, a gente tem na matriz de distâncias, na linha correspondente a V3, a distância de V3 para cada um dos vértices, e na linha correspondente a V3 da matriz de predecessores, né, por onde eu vou, né, qual que é o caminho que é traçado para chegar em cada vértice. Então, eu chego em V0 via V1, em V1 via V2, assim por diante, e com isso a gente gerou a nossa árvore de caminhos mínimos, e a gente consegue agora, né, de fato, ter um mapa para, saindo de V3, chegar onde a gente quiser pelo custo mínimo. O algoritmo, né, apesar do pseudocódigo ser bastante pequeno, o algoritmo também é simples, mas ele está dividido em 2 slides, porque o primeiro é só de inicialização. Né? Então, basicamente, nesse primeiro, e eu estou recebendo como parâmetros o ponteiro, né, ou a referência para a matriz de distância de predecessores, porque eu vou devolver isso para o usuário, né, eu vou preencher isso para o usuário. Mas o que eu estou fazendo aqui é fazendo a inicialização dessas matrizes, essa tela só faz isso, e a segunda tela que tem o processamento propriamente dito do algoritmo, né? Ele achando os caminhos mais curtos, achando os atalhos e fazendo as atualizações. Então, o que eu estou fazendo aqui é, para cada par IJ, se eu tiver uma aresta que é diferente de aresta inválida, é que eu estou usando a nossa representação de matrizes de adjacência com peso. Então, se existe uma aresta de para J, eu coloco que a distância de para J, né, na minha matriz de distância, é o valor dessa aresta, né, o peso dessa aresta, e que eu consigo chegar em J a partir de I, né? Tem uma aresta direta de I para J, então eu chego em J, né, nesse caminho de I para J, eu consigo chegar diretamente a partir de I. É isso que eu preencho aqui. Caso contrário, se não existir uma aresta para esse par de vértices IJ, eu coloco que a distância é infinito e que o predecessor é menos 1 para indicar que eu ainda não tenho nenhum vértice que faça esse caminho por enquanto. Né? E quando eu saio dos meus laços, o que eu preencho aqui é que para cada vértice, né, para cada vértice I, a distância dele para ele mesmo é 0, e o predecessor dele para ele mesmo é ele mesmo. Né? Isso é importante porque isso vai ser usado, né, quando eu faço as atualizações, tanto das distâncias quanto dos predecessores. Então é importante para cada um dos meus vértices eu colocar que a distância dele para ele mesmo é 0, e e o predecessor dele para ele mesmo é ele mesmo. Né? Então notem que isso está dentro desse laço principal para que eu faça isso para cada um dos nossos vértices. E agora sim, né, no segundo slide, tem o algoritmo propriamente dito, né, o processamento dele, que faz o relaxamento dos custos, que justamente para cada K, para cada I, para cada J, se é mais barato, né, se a distância direta de I para J é mais cara do que de I para K e de K mais a distância de K para J, ou seja, é mais barato pegar o atalho via K, né, pegar o caminho passando por K do que não passando, eu atualizo a minha distância para esse valor que é menor, e atualizo o predecessor de I para J para quem era o predecessor de K para J, significando, né, que para chegar em J eu vou passar por quem fazia esse caminho de K para J, que eu não sei quem é, não necessariamente é o K, né? Não necessariamente ele é vizinho direto de J, mas ele tem um caminho que passa por ele e chega em J, que é mais barato. Então, esse é só o nosso código, né? De fato, a parte do processamento principal do código são esses 3 fors com atualização das distâncias e dos predecessores, né? Com o nosso relaxamento. Então, são 3 fors encadeados, né? 3 laços do tipo for encadeados, e um if que testa se de fato é mais barato ir de I para J passando por K ou não, se for a gente atualiza. Né, em termos de lógica, é um algoritmo relativamente simples, e a complexidade dele é cúbica no número de vértices que a gente tem. Né? Então, é um algoritmo cúbico que acha a distância de todos os vértices para todos os vértices. Né? Acha tanto a distância no sentido do custo mínimo, né, o caminho de custo mínimo ou de peso mínimo, assim como ele identifica todos os predecessores, e com isso a gente consegue montar as árvores de custo mínimo para qualquer um dos vértices do nosso grafo. Então, essa era a aula de hoje. Né? Na próxima aula a gente vai falar de outros 2 algoritmos que servem também para achar o caminho de custo mínimo ou de peso mínimo, mas que usam, né, outras lógicas e têm uma outra complexidade assintótica. Muito obrigado por terem assistido. Eu vejo vocês na próxima aula.